Bom dia, galera. Professor Júlio na área de novo, com uma nova aula para vocês, fazer um novo trabalhinho aí com vocês, daquela forma que eu venho fazendo, né? Celular pendurado aqui, que eu já expliquei a vocês, que eu não tenho muita tecnologia para fazer isso, mas de qualquer maneira a gente vai dar o recado aí. A aula de hoje é sobre biologia, a parte de hereditariedade, ainda vou falar de cruzamentos de Mendel, vou falar de hierograma, bem devagarzinho, bem light, para vocês entenderem tudo. Mas se por um acaso vocês não entenderem, eu vou estar online, é só você me chamar, digita que eu tiro a tua dúvida. O que vocês vão receber hoje? Vocês vão receber 2 vídeos, um sobre hereditariedade e cruzamento de Mendel, na primeira lei de Mendel. Vocês vão receber um outro vídeo que explica o funcionamento dos heredogramas, um documentário que eu achei bastante interessante, pode ser que vocês já tenham visto esse documentário, se viram, que bom, se não viram, vocês vão ver, tá? E 2 baterias de exercícios que devem ser feitos hoje. Um pouquinho mais tarde vai estar postado o gabarito dessa bateria de exercício. Então vocês comparem. Ah, tenho dúvida. Vai lá no chatzinho, professor Júlio, eu tenho dúvida e eu vou ter o maior carinho para responder vocês, tá? Como eu já expliquei a vocês, eu tenho que sair um pouquinho da frente aqui da imagem, né, para passar os slides, senão fica tudo ali muito distorcido e vocês não conseguem ver, ok? Então estou partindo lá para os slides. Então olha só, galera, a gente vai começar aqui com hereditariedade. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em DNA, material genético, hereditariedade, né? Características genéticas e etc. Todo mundo já ouviu falar nisso aí. Agora, o que significa esse termo ou esses termos? Que na realidade é uma coisa só. DNA tem um nomezinho de ácido desoxirribonucleico. Dá até para botar o nome do filho, né? Vai jantar, desoxirribonucleico. Vai para a escola, desoxirribonucleico. Fica bonitinho. E isso está relacionado à transmissão de caracteres, de características hereditárias. Ele está presente no núcleo das células de um organismo e é, na atualidade, utilizado para teste de paternidade. Então, hoje não tem como fugir. É o pai e ponto final. Não tem como variar isso. Vários genes em sequência formam o DNA, que é um conjunto de moléculas que carrega a informação genética de todos os seres vivos. Aí você pergunta assim, poxa, no planeta tem 7,2 bilhões de pessoas. Será que tem alguém com DNA igual ao meu? Olha, existe a possibilidade sim. Ah, mas com certeza? Não é uma certeza, mas a possibilidade existe sim, tá? Os cromossomos são nada mais que o DNA super condensado. Já ouvi falar que se a gente pegar um cromossomo e tentar esticar ele, mesmo sendo uma coisa dentro do núcleo de uma célula, que ele pode atingir até 2,5 metros. Eu ouvi dizer isso. É esse conjunto que vai indicar desde a espécie, que um animal, um vegetal vai pertencer, né, até traços mais individuais, como a cor do olho, tipo sanguíneo, tipo de cabelo, entre outras coisas. Dizem também que o chimpanzé compartilha 98% do seu DNA com a gente, né? Apenas 2% restante é que determina a diferença entre nós e os nossos parentes aí, né? Peludos, ok? A gente vai falar agora na primeira lei de Mendel. Eu vou falar umas coisinhas de Mendel, né? Que eu acho importante, e depois a gente vai para o processo de cruzamento que ele fez. Gregor Mendel. Ele nasceu no dia 20 de julho de 1822 e morreu no dia 6 de janeiro de 1884. Não durou muito, mas também não durou tão pouco assim. Nasceu na Áustria. Ele observava algumas características que passavam de pai para filho. Ficava olhando aquele troço e perguntava como é que acontece isso, né? E ele tinha um grande interesse, uma grande curiosidade em saber como isso acontecia. Então, como ele não podia pegar um casal, botar no quarto e falar assim, tenham 10 filhos para eu analisar o que está acontecendo,
ele partiu para os vegetais. E ele escolheu a ervilha chamada ervilha de cheiro. Por que ele escolheu a ervilha de cheiro? Porque na realidade era de fácil cultivo. Apresentava um ciclo reprodutivo muito curto. Tinha muitas sementes e ele podia fazer uma autofecundação, tirar o pólen de uma e botar na outra. Isso facilitava muito o trabalho dele. E tinham outros fatores fáceis de observar. Cor, tipo de flor, aparência da semente, olha só, né? A cor da vagem, a posição da flor, se ela é terminal, se ela é axial, o tamanho do ramo, se é alto, se é anão, se é baixo, isso tudo ele levava em consideração. Então, esse estudo dele ficava mais fácil pelo fato de ter diversos fatores que ele poderia analisar a cada cruzamento que ele fazia. O primeiro cruzamento que ele fez foi muito interessante, porque ele pegou uma ervilha amarela e cruzou com uma ervilha verde. Quer dizer, um pé que dava só ervilhas verdes com um pé que dava só ervilhas amarelas. A gente chama isso de geração parental. Tá certo? Pura porque só uma tinha amarela, só uma tinha verde. E ele resolveu cruzar isso aí e ele deu origem à geração F1. Então, olha só, vou mostrar a vocês aqui, ó. Ele cruzou uma ervilha amarela com uma ervilha verde. Essa amarela com essa verde é chamada de geração parental ou geração P. Para curiosidade dele, ele obteve desse processo, desse cruzamento, 4 ervilhas amarelas, ou seja, 100% amarela. Das 4 eram amarelas. Aí ele perguntou assim, caramba, aonde está o verde? Então, o que ele resolveu fazer? Da geração F1, que é essa aqui, ele pegou 2 ervilhas, fez uma autofecundação do pezinho da ervilha amarela com o pezinho da ervilha amarela. E para curiosidade dele, ainda surgiu aqui o aparecimento da ervilha verde. Então, na autofecundação, ele obteve 3 ervilhas amarelas e uma verde. Recapitulando, primeiro cruzamento que Mendel fez foi de uma ervilha amarela com uma ervilha verde, que a gente chama de geração parental. A primeira, né? Ele obteve 4 ervilhas amarelas, 100% amarela. O que ele resolveu a partir daí? Ele pegou uma F1 e cruzou com outra F1 através de uma autofecundação. O que ele obteve? Ele obteve 3 ervilhas amarelas e uma verde. 75% amarela e 25% seria verde. Aqui no esquema não fica uma coisa muito clara para a gente observar, mas depois eu vou fazer esse cruzamento de uma forma melhor, tá? Então, olha só, a conclusão que Mendel chegou é que a cor verde, na realidade, ela não havia sumido. Só não tinha se manifestado no primeiro cruzamento e veio se manifestar no segundo. Então ele chegou à seguinte conclusão: existe um gene dominante e um recessivo. Dominante é o que determina uma característica, mesmo quando em dose simples. Vocês vão entender isso um pouco mais na frente. E o recessivo é o que se expressa em dose dupla, mas na presença de um dominante, ele torna-se inativo. Correto? Aí a gente faz o seguinte, vamos passar, aqui a autofecundação, depois eu volto, vamos passar para o primeiro cruzamento que o Mendel fez. Mendel chamou a primeira ervilha amarela de azão e chamou a verde de azinho. Nós já falamos lá atrás que o azão é dominante
e que o azinho é recessivo. Ele existe, mas nem sempre ele aparece. Papai tem olho verde, eu tenho olho verde, mas minha irmã não tem olho verde, né? Então, no caso aí existe uma dominância e uma recessividade. Às vezes ele está lá, mas ele não aparece, ele é recessivo, não é dominante. Então, como ele chamou a ervilha amarela de azão, azão, e a verde de azinho, azinho, ele fez o primeiro cruzamento. Veja bem, na parte de cima eu coloquei azinho, azinho, referente a verde, e aqui na vertical eu coloquei azão, azão, referente à amarela. E fiz o cruzamento. De que maneira eu posso fazer esse cruzamento? Colocando na horizontal azão, 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 azão. E na vertical, azinho, 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 azinho. Isso é uma forma de fazer. Ou então eu faço azão, azinho, azão, azinho, azão cruzando com azinho, azão cruzando com azinho. Repara que eu tenho azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azão, azinho, que seria a dominância do amarelo, portanto, essas 4 ervilhas aqui seriam amarelas, azão, azinho. O verde não aparece, porque o verde tem que ser azinho, azinho. Aí a gente passa para o segundo cruzamento que Mendel fez. Né? Ele pegou da geração F1, cruzou 2 elementos ali, que no caso são ervilhas da F1, e fez uma autofecundação, né? Um cruzamento. Aí o que aconteceu? Ó, as ervilhas da F1 são azão, azinho, azão, azinho, que a gente viu anteriormente. Então eu coloquei aqui na vertical azão, azinho, e coloquei aqui na horizontal azão, azinho, e fiz o cruzamento. Então o que eu tenho? Azão, 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 azinho, azão, sempre é maiúscula na frente, azão, azinho, e tenho azinho, azinho. Como azinho, azinho é verde, é recessivo, eu tenho 3 amarelas e uma verde, depois que ele fez o cruzamento com elementos da F1. Então eu posso dizer que eu tenho 75% de amarelas, ou 3/4, e 25% de verde, ou 1/4. Uma observação, cada quadradinho desse equivale a 25%, me dando então um total de 100%. Ok? Beleza? Então, está feito os 2 cruzamentos de Mendel, que caracteriza aquilo que eu tinha feito anteriormente. Muito bem. O que a gente chama de um indivíduo monozigoto ou monozigótico? É aquele que apresenta um tipo, né, de gene para uma determinada característica. Azão, azão, por exemplo. E o heterozigoto é aquele que apresenta 2 genes para a mesma característica. Azão, azinho, por exemplo. Então, se eu tenho os 2 iguais, eu chamo de homozigoto. Se eu tenho os 2 diferentes, eu chamo de heterozigoto. Uma outra coisa que é interessante a gente falar é a questão do genótipo e a questão do fenótipo. Genótipo é a carga genética de um indivíduo, é o que ele tem lá dentro de gene para uma determinada característica. E fenótipo é a característica do indivíduo, apresentada pelo indivíduo. Então ele tem gene para o olho verde e você olha, ele tem o olho verde. Então a carga genética dele é o genótipo e, no caso, o que ele apresenta relacionado a essa carga genética seria o fenótipo, ok? Então a gente vai passar agora para o heredograma.